Muito bem, vamos lá, continuando aqui então o nosso estudo do nosso livro Ação e Reação. Nós estamos no capítulo número 8, Preparativos para o Retorno. É a segunda parte do nosso encontro, né? Nós estudamos no nosso encontro passado, após aquele contato que André Luiz e Hilário tiveram junto a Drúzio e outros companheiros também, com o nosso ministro Sânzio, né, que trouxe todos aqueles ensinamentos falando sobre a lei de causa e efeito, falando sobre os dramas de consciência, né, que cada espírito vive de acordo com as suas qualidades. Terminado então aquele contato, eles então seguiram para outras atividades. André Luiz comentou que há 6 meses eles estavam então ali participando das atividades da Mansão da Paz, no aprendizado e tudo mais, e em especial conhecendo Silas, um novo companheiro, eles então tiveram a oportunidade de dedicar um pouco mais de atenção ao caso de Antônio Olímpio, aquele espírito então resgatado na Mansão do Caminho, que apresentava aquela grave perturbação, vitimado, né, por um processo obsessivo provocado pelos 2 irmãos, a quem ele havia provocado, né, criado ali uma situação de desencarnação, ou seja, ele foi o assassino dos irmãos por causa de posses, né, por causa do dinheiro, de herança da família. E aí então, desencarnados os 3, acabou chegando no plano espiritual e nessa perseguição toda. Alzira, uma nova personagem, que era a esposa de Antônio Olímpio, tentava então interceder por ele, ajudando-o na sua recuperação e também nos irmãos, né? E conta também a história do Luiz, que é o filho do casal, que ficou no plano físico, agora por volta de 40 anos de idade, tendo ali toda a herança, mas desenvolvendo um apego, um desequilíbrio muito grande, porque Alzira, essa mãe amorosa, havia desencarnado quando o filho tinha ali por volta de 6 anos de idade. Então ele foi criado pelo pai, por mais ali 15 anos mais ou menos, e aí então ele acabou criando essa obsessão pelo dinheiro, né, esse desequilíbrio em lidar com esse patrimônio. E aí então ele se encontrava agora obsediado pelos tios, juntamente com outros espíritos, né, que também viviam nesse apego, nesse desequilíbrio todo, que foram levados então à fazenda onde ele vivia, para intensificar cada vez mais essa obsessão pelo dinheiro que ele tinha desenvolvido. A fazenda que eles moravam era uma fazenda agora em decadência, com muitas características, né, de um ambiente deteriorado, um ambiente abandonado. Isso porque essa obsessão pelo dinheiro, e ele tinha uma grande posse, tanto em casa como em bancos, né, e outros locais que a própria família não conhecia. Então ele guardava tudo isso para ele, né, desleixado, né, tornando-se desleixado por ele mesmo, pela família e pela propriedade. Isso tudo por causa dessa obsessão que ele sofre, e pela própria obsessão também que ele criou, né? Lembrando que a obsessão, ela não cria uma deficiência, mas ela potencializa aquilo que o espírito traz. Então, André Luiz, Hilário, Silas e Alzira fizeram uma excursão até essa fazenda para tentar ajudar de alguma forma ali para o filho também, e junto também, claro, os próprios tios, né, que eram aqui, deixa eu pegar o nome deles, que eram Leonel e Clarindo, né, os dois, sendo Clarindo ali digamos assim, o mentor de toda essa situação. Brasa, sua câmera está ligada, viu? Talvez dê problema na conexão. Então foram visitar, né, a fazenda, e encontraram ali então, à noite, eles fizeram uma visita noturna, todos estavam dormindo, num quarto a esposa com os 2 filhinhos, e o Leonel dormindo ali na sua cama, mas em desdobramento, muito ligado ali, né, através da sua projeção mental, ao dinheiro, à sua riqueza. E enquanto a casa ficava ali povoada de espíritos, mostrando ali um desequilíbrio muito grande pela aparência, pelas ideias que eles transmitiam, pelas vibrações que irradiavam. E aí então eles observavam, né, André Luiz, Hilário e o grupo todo ali, eles observavam então toda essa movimentação.
Para que pudesse ajudar de alguma forma, André Luiz, ok, bom dia, ajuda. Para que pudesse então ajudar de alguma forma, André Luiz e Silas foram em direção a Luiz, que estava em desdobramento, enquanto Hilário, meio contrariado, ficou junto com Alzira, lá no aposento onde a esposa e os filhos, né, nesse caso a nora dela, com os netos, estavam dormindo. E aí então encontraram junto a Luiz os dois tios, absolutamente endurecidos e obstinados a atacar o filho para prejudicar o pai, já que eles ainda alimentavam essa ideia de que todo aquele patrimônio que Luiz possuía era na verdade deles e que foi roubado e tudo mais, né? Aí então Silas começou a ter uma conversa com esses dois espíritos, como se ele também fosse um daqueles que desejavam aquela riqueza. E aí então havia necessidade daquela conversa inteligente, aquela conversa cheia de perspicácia, né, para tentar envolver então esses espíritos. Esse foi o trecho que nós lemos então, até que começaram nessas conversas. No trecho aqui na página passada que nós lemos, só para a gente poder contextualizar, é colocado para nós aqui então, né, no início. Por tempo relativamente longo, ambos, estou aqui na página 100, por tempo relativamente longo, ambos despenderam largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que se acomodavam, e talvez cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais dilatada, que Clarindo rompeu, dirigindo-se ao assistente em tom amargo. Não admitem vocês que temos razão? Sim, aprovou Silas enigmático. Todos temos razão, entretanto, atalhou Leonel algo cínico, quererá porventura interferir em nossos propósitos? Nada disso, consertou meu amigo com inflexão jovial. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia do meu lado. Certo porque a observação algo dúbia chocava os interlocutores, o chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou: Amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos. Serão todos eles credores desta família infortunada? O olhar inteligente que o companheiro me endereçou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Nós vimos, né, no nosso encontro passado, essa estratégia utilizada aqui por Silas, assim como também nós já vimos estratégias semelhantes, né, utilizadas em outras situações, no caso, por exemplo, do próprio livro Libertação, quando Gregório, que era ali o responsável por aquela comunidade no plano espiritual de espíritos obsessores, atacava a Margarida, que era a personagem. E aí então, né, o instrutor espiritual com quem André Luiz se encontrava ali naquele trabalho de ajuda e de observação, procurava exatamente isso, entrou num acordo dizendo: você não pode deixar apenas aqueles que querem uma vingança direta e tirar aqueles que não têm nada a ver com aquela situação. Ou seja, né, tentar ali fazer com que o ambiente fique concentrado apenas naqueles espíritos que estão ligados àquela situação, para que os outros, então, não interfiram nesse processo. Então foi uma jogada bem interessante aqui, colocando para nós, né, mais uma vez ele diz: vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos. Serão todos eles credores desta família infortunada? Ou seja, né, se eles não têm nada a ver com isso, então que eles sejam mandados embora. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, eu falei para vocês que era o Clarindo, né, mas na verdade é Leonel, que Clarindo era o mais agressivo, né, na história aqui. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi presto na resposta. É que até agora, falou impassível, precisávamos dividir o tempo entre pai e filho. O pai aqui Antônio Olímpio e o filho Luiz, né? E por isso localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos que fora do campo carnal apenas mentalizavam o ouro
e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa. A gente viu aqui, né, na definição, os onzenários são tipo agiotas, né, que cobram aqueles 11% daquilo que foi emprestado e que foram colocados naquele ambiente para que as vibrações e as ideias que eles irradiavam também envolvesse Luís, ou aqueles, né, não apenas Luís, mas como no caso a esposa e os filhos não compartilhavam do mesmo desequilíbrio, se houvesse ali outras pessoas que também pensassem da mesma forma, certamente também seriam influenciadas. Trouxe para vocês, inclusive, aquele exemplo, né, do livro, de um dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, em que uma jovem suicida, que tinha sido cometido suicídio, né, desencarnada e bastante desequilibrada, foi colocada apenas ali para ficar presente numa residência a quem eles queriam atacar. E a simples presença dela já era o suficiente para insuflar nas pessoas ali presentes aquele sentimento de depressão, aquele sentimento de angústia, porque ela irradiava, né? Então seria como se colocasse, né, fazendo ali uma pequena comparação, você colocasse ali um recipiente com comida estragada, por exemplo. A própria presença daquele recipiente já vai fazer com que a casa inteira fique cheirando aquilo. Então, trocando esse cheiro, o odor daquele alimento estragado, daquele alimento apodrecido, trocando pela vibração, o espírito em desequilíbrio ele acaba irradiando essas vibrações de acordo com a qualidade, daquela qualidade, né, de acordo com a sua situação. Então aqui nós vimos então que eles dois faziam com que esses outros espíritos alimentassem, fortalecessem, intensificassem cada vez mais essa ideia da fixação mental pelo dinheiro, pela riqueza. Deixa eu ver aqui. Tá. Acompanhando o Sovina, que nos obedece ao comando, constrange-no a viver, tanto quanto possível, com a imaginação aprisionada ao dinheiro, que ele ama com tresloucada paixão. Então, essa presença, essa conexão mental entre esses espíritos e o Luís, que é o obsediado, trocando essas impressões, pensando na riqueza, não apenas pensando na riqueza, porque esse é o detalhe interessante. Você não pensa na riqueza, você pensa em perder a riqueza. E essa simples ameaça que esses espíritos então ficam instigando, somada também com o próprio apego daquela riqueza que foi conquistada, já é o suficiente para que todas as ideias de Luís fiquem voltadas apenas para esse objetivo. É aquele pensamento doentio. E a gente pode então, como nós fizemos no exercício no nosso encontro anterior, trazer ali para outros temas. Então pessoas que trazem ali ideias suicidas, ideias viciosas, por exemplo, no álcool, nas drogas, no sexo, nas compras, na violência e em qualquer assunto que nós tenhamos. Intrigas familiares, que nós já lemos também, espíritos que ficam instigando ali a desconfiança, a ideia de traição, enfim. Tudo isso, né, são ideias plantadas e também alimentadas por esses espíritos que não apenas fazem isso por intenção. Eles não ficam instigando, eles próprios também viveram experiências assim, e vivendo o desequilíbrio consequente dessas experiências, eles na verdade simplesmente compartilham aquilo que eles têm. Né? E ficam, para aqueles que não atacam diretamente as ideias que já estão prontas, eles aguardam, sem dúvida nenhuma, essas brechas. E aí, como nós vimos, se o espírito, como estratégia dos espíritos obsessores, se ele não consegue atacar o alvo diretamente, eles atacam aqueles que estão próximos. Joana de Ângeles lembra, né, que uma das dores, que as dores mais intensas que nós vivemos são as dores do coração. Então, naquele caso, é mais fácil você atacar um ente querido daquela pessoa que você vai fazer com que ele sofra de tudo quanto é tipo de ataque. No ambiente de trabalho, por exemplo, instigar um companheiro que é mais agressivo, um companheiro que é mais desequilibrado, dentro de casa, atingir também as fragilidades dos familiares. Então, basta ali simplesmente você fazer um estudo de toda aquele grupo onde o indivíduo fica inserido, analisar ali as suas próprias ideias e começar ali a traçar as estratégias. É algo realmente bastante problemático. Mas como eu falei para vocês, essas mesmas estratégias utilizadas pelos obsessores são também as estratégias utilizadas pelos espíritos amigos, que eles fazem uma análise ali procurando essas
as fraquezas daqueles indivíduos que estão próximos, o ponto forte daqueles espíritos, para fazer um trabalho contrário. Então, da mesma forma que nós podemos criar uma situação onde nós somos os obsessores e vamos ali então encontrar situações para atacar aquelas pessoas, nós podemos também fazer esse exercício nos colocando como espíritos protetores e utilizando essas estratégias para encontrar ali de que forma que nós podemos ajudar. Aí ali vai valer exatamente ali aquela lei do mais forte, né, no sentido não de força, mas naquele que consegue realmente encontrar a melhor estratégia naquele momento. Já que o indivíduo que vai ser ajudado, ele tem ali todo o livre-arbítrio dele, né? Então ele pode ou não aceitar essas sugestões de um lado como de outro também. Continua aqui para nós. No entanto, presentemente, informou Clarindo magoado, o criminoso que sitiávamos nas trevas nos foi arrebatado à vigilância. Aqui ele fala de Antônio Olímpio, que foi então resgatado pelos trabalhadores da casa, lá da mansão da Paz. Disporemos de mais tempo para acelerar nossa desforra. Pagará o filho dobrado o preço, já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos. Aqui já nós vemos que embora seja algo bastante ameaçador, já é o efeito daquela estratégia, porque já que esses dois tinham então que obsediar tanto o pai como o filho, o pai desencarnado e o filho encarnado, eles então buscavam aquela ajuda. Agora eles têm apenas ali a atenção, né, tem apenas o filho para dedicar toda a atenção. Então, entre aspas, eles não precisam daqueles espíritos que estavam ali próximos. Então pode parecer algo estranho, mas na verdade é uma estratégia que começa a florescer. Porque em vez de você lidar com todos aqueles espíritos que estão próximos, você vai dedicar atenção apenas àqueles dois. E aí então você vai poder sensibilizá-los no coração. Ou não, né? O feitiço se voltou contra o feiticeiro. Pois é, acaba então fazendo ali um caminho contrário. Longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem, o assistente falou calmo. O esclarecimento nos faz crer que este homem, e designou Luís, que prosseguia fascinado pelos maços de cédulas da gaveta abarrotada, além do apego enfermiço à precária riqueza humana, olha só a expressão que ele está usando, ainda sofre a pressão de outras mentes alucinadas quanto a dele, nos enganos da posse material. Nesse caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima. Aqui uma observação bastante lógica, né? Porque vai ele potencializando o apego, a fixação mental em torno daquela precária riqueza humana. Leonel, percebendo que Silas penetrava no âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Sim, aqui foi o trecho que nós paramos, né? Sim, aprendemos nas escolas de vingadores, aqui na nota de rodapé que nós vimos, né? Refere-se a entidade a organizações mantidas por inteligências criminosas, homiziadas temporariamente nos planos inferiores. Aqui uma observação do próprio André Luiz, que mostra, né, que os espíritos são treinados para vários tipos de ataques, né, desde você analisar e sondar essas dificuldades que cada indivíduo apresenta, como também falando sobre a própria hipnose, enfim, várias e várias estratégias, né? O magnetismo também que é utilizado, então tudo mais. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então, esses reflexos dominantes de nossa personalidade, né, são aquilo que trazem para nós, são aqueles reflexos, né, que trazem para nós aquelas dificuldades, aqueles desequilíbrios, aqueles sentimentos que muitas vezes são ocultados da nossa personalidade
que é exteriorizada, que é percebida, mas que dentro de nós existe então tanto aquela luta íntima para quem deseja a sublimação desses sentimentos, né, como também ou suprimir esses sentimentos, ou aqueles que exteriorizam e marcam a nossa personalidade. Então, esse desejo central marca então essa nossa personalidade. Flávio lembrou aqui, né, aí a gente entende muito claramente, né, me diga como pensas, que te direi com quem andas, né, exatamente então essa a relação que a gente faz. Deste modo, diz aqui o Espírito para nós, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência, o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então, tanto aquilo que ele já traz, como também instigar outros tipos de tendências, de ideias, desde que ele então aceite essas ideias. Então os espíritos procuram sempre fazer aquilo que fica mais fácil para eles, né? Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar, no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejemos com vistas aos fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Então, mais uma vez aqui, a hipnose entrando em ação. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então, nós falamos aqui sobre as monoideias. Joana de Ângeles usa esse termo. Então, monoideia é uma ideia única, uma fixação. Então, ele próprio acaba, então, intensificando e aprofundando essas mesmas ideias, como elas, direta ou indiretamente, acabam sendo, então, potencializadas também por essas outras mentes desencarnadas ou não. Então, podem ser ali indivíduos desencarnados, podem ser ali pessoas de sua relação, com quem, então, ele vai cada vez mais se afundando dentro dessas mesmas tendências. A Jane colocou, né, sim, podemos ser vítima avisada, possuímos cobertura espiritual suficiente. Os fluidos maléficos voltam à origem como um radar, né? Então, é aquela questão de nós absorvermos ou não as sugestões que são enviadas para nós. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, inclusive, nós já conversamos sobre isso outras tantas e tantas vezes, né, mostrando que os obsessores, na verdade, eles simplesmente instigam aquilo que já existe em nós. Porque trazer, por exemplo, uma tendência que nós não possuímos na verdade, uma perda de tempo. Então nós temos aquilo que podemos colocar assim, quando ele fala aqui sobre essas... deixa eu pegar aqui o termo correto. Quando ele fala sobre esse desejo central ou tema básico, nós podemos colocar ali um desejo primário, um desejo secundário, um desejo terciário, e assim a gente vai fazendo com que essa escala vá então se estendendo, mas com cada vez menos intensidade. Eu acho que não exista aqui para nós, que vivemos no mundo de provas e expiações, não existe um indivíduo dizer assim, olha, eu sou imune a tal coisa ou a tudo
eu sou imune a tudo. Na verdade, essa nossa imunidade ela vai ficando cada vez mais resistente conforme as nossas tendências se tornem menos expressivas na nossa personalidade. Mas, como diz o ditado, dizia assim, dessa água não beberei. Eu acho que ninguém aqui, numa condição normal de um habitante de mundo de provas e expiações, possa se dizer assim, então, imune a essas influências. Mas então, para os espíritos, naturalmente, é muito mais fácil atingir exatamente esses temas centrais ou aqueles que se aproximam, como secundários ou terciários. E continua aqui para nós. Mais uma vez aqui, como foi colocado, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. De mim mesmo achava-me perplexo. Nunca ouvira um verdugo aparentemente vulgar com tanto conhecimento e consciência de seu papel. Figurava-se-me assistir a um curso rápido de sadismo mental, extravagante e frio. Então a gente lembra que da mesma forma que existe então esse curso rápido de sadismo mental, nós podemos dizer que existem também cursos rápidos de proteção espiritual. Porque não basta apenas, como André Luiz mesmo já se mostrou fraco nessas circunstâncias, a gente viu isso de modo muito claro lá no livro Libertação, quando ele então chegou ao aposento de Margarida, acompanhado lá pelo instrutor espiritual, e aí então pela primeira vez ele pensou assim, mas não é mais fácil a gente arrancar esses dois espíritos daí? E aí o mentor dizendo, não é assim. Nós temos que fazer um trabalho mais profundo. E aí então conheceu a história de cada um daqueles espíritos, conversou com Gregório para afastar aqueles outros espíritos, depois foi ali na origem das dificuldades daqueles dois obsessores que estavam mais ali intensos naquele processo, percebendo que eles tinham relação com Margarida de uma forma indireta por causa de familiares e pessoas próximas. E aí então a estratégia do mentor espiritual foi, vamos ajudar aqueles espíritos que foram prejudicados de alguma forma, que eram queridos a esses espíritos obsessores, porque da mesma forma que eles se tornaram endurecidos pelo prejuízo que foi causado, eles se tornariam gratos pelo benefício que fosse gerado. E aí então foi exatamente isso. Qual é a história desse espírito? Qual é a história desse? Esse é por causa do filho que estava preso. Esse é por causa de outro caso. Vamos então ajudar. Foi lá, ajudou os espíritos rapidamente. De obsessores se tornaram colaboradores. Então a gente percebe que André Luiz, na sua impulsividade natural, de um espírito ainda aprendiz no plano espiritual, desejava fazer as coisas à força. E no plano espiritual nós temos então estratégias. Então os espíritos aqui têm as suas estratégias, outros espíritos têm suas estratégias, cada um atuando num plano. Jane colocou, pensamentos inferiores ou negativos, ficamos afins com as vibrações maléficas. Damos brechas, os fluidos magnéticos aderem e produzem malefícios. Vitória do agressor, quer dizer, a abertura está pronta, basta apenas a gente absorver aquilo que é transmitido. E a gente lembra que essas influências acontecem conforme os espíritos trouxeram para Kardec na questão 459, muito mais do que nós imaginamos. Nós lembramos até que teve um caso que Kardec menciona tanto na Revista Espírita como no Livro dos Médiuns, em que ele se encontrava no teatro com aquele médium que tinha dupla vista, que ele descreveu tão bem lá na Revista Espírita que nós vimos, que era ali um médium que tinha uma facilidade enorme para ver o plano espiritual, para descrever o que acontecia. Então Kardec fazia ali as suas caminhadas com esse amigo, e ele então relatava aquilo que ele via nas calçadas, nos ambientes públicos, e eles foram então ao teatro. E ali então os dois sentados, esse médium relatava, olha, tem dois espíritos ali perto de duas senhoras. E aí então ele foi relatando, aqueles espíritos então sugeriram alguma coisa para aquelas senhoras, e elas saíram do lugar, foram embora. E aí então eles exibiram aquele sorriso sarcástico de satisfação, e esse médium então relatava para Kardec, dizendo simplesmente que aqueles espíritos se divertiam com isso. Então, quer dizer, não apenas os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, como eles encontram extrema facilidade para fazer isso. Aí nós podemos imaginar como acontece no processo obsessivo. A Jane colocou, mas isso é muito difícil de ter reconhecimento que nosso benfeitor está por perto, Como vencer essa arrogância,
Na verdade, a gente vai se esclarecendo com relação ao mundo espiritual, alimentando a fé, alimentando ali a confiança nessa proteção espiritual. Mas essa é uma dificuldade realmente que os espíritos acabam encontrando, esses espíritos amigos, exatamente por essa distância que existe entre nós e a realidade deles. E aí, então é por uma questão de merecimento, porque embora nós tenhamos ainda, né, a nossa dificuldade de interagir conscientemente com o mundo espiritual, não significa que nós não tenhamos merecimento. Então, esses espíritos procuram ajudar dentro do possível, mas deixando ali o nosso livre-arbítrio, porque até mesmo essa nossa distância, a distância que nós mesmos criamos do plano espiritual, também é parte das experiências que nós estamos vivendo. Se nós desejamos viver focados aqui no mundo material, com a nossa vida dedicada aos interesses do mundo material, é uma opção que nós fizemos. Né? Então, as consequências dessa opção também faz parte do nosso aprendizado, como lembra Joana de Ângeles, né? Ou como lembram, né, os espíritos, né, como um dos grandes lemas centrais da nossa doutrina, né, ou aprendemos pelo amor ou aprendemos pela dor. E aí então vai depender de cada um. Os espíritos estão próximos fazendo aquilo que é possível. O Brás lembrou, né, tentação não falta, né, é só os alimentar. Não tenhamos dúvida, né, Brás? Ainda temos essa fragilidade. Silas, mais treinado que eu, no trato com os amigos daquela condição, não exteriorizou qualquer sentimento de pesar ou de assombro na fisionomia serena. Entremostrando, porém, grande interesse em torno da preleção, considerou: indiscutivelmente a exposição é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados e o inferno. Então, os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados, e o inferno, naturalmente, né, por aqueles que se encontram também nessa faixa, nessa condição inferior. É o reflexo de nós mesmos, completou Leonel com uma gargalhada. Creio que, em me assinalando o interesse no aprendizado em curso, o assistente pediu ao irmão de Clarindo alguma demonstração prática do que afirmara teoricamente para o nosso estudo, ao que ele assentiu com prazer informando. O avarento sob nossa vista guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha, a qualquer preço. Mesmo em se tratando de transação criminosa para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence. Né? Interessante o espírito colocar ainda essa ideia de posse. Bom dia, Regina. Tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe desejo transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. Ou seja, né, ele deseja então adquirir ali um terreno próximo de onde vem ali, né, um córrego, um olho d'água, para poder irrigar as suas próprias terras. Então, na verdade, ele quer, não importa em que condições, adquirir então aquela propriedade. E, passando das palavras para a ação, colocou a destra sobre a fronte de Luís, mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador, governando a presa. Vimos o pobre amigo, desligado do corpo físico, arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância e exibir uma carantonha de maldade satisfeita falando a nós. Agora as terras serão minhas, muito minhas. Ninguém concorrerá com os meus preços. Ninguém. Logo após afastou-se lépido com a expressão indefinível de um louco. Acompanhámo-lo até a saída e da extensa varanda podíamos vê-lo avançando à pressa, desaparecendo por fim no grande maciço de arvoredo próximo na direção da fazendola fronteiriça. Isso tudo em desdobramento, né? Ele se encontra aqui, eles estão à noite fazendo essa observação.
Viram? Exclamou Leonel contente. Transmiti-lhe ao campo mental um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível. Porquanto, em se tratando de nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos que aconteça. Então o detalhe é que não apenas você é alimentado na sua realidade, como você projeta também as fantasias consequentes dessa realidade. Então, na verdade, ali é uma história que vai se desenrolando da realidade para a ficção, e essa ficção se torna também parte da realidade. E sem dúvida, Flávia, a gente vê muitos relatos de indivíduos que, sendo obsediados e passando por essas experiências no plano espiritual, mesmo sem serem obsediados, mas com a ideia fixa em determinadas atividades, acordam com esse esgotamento físico e mental, por causa dessa grande movimentação a que se dedicam. E continua. Tão logo termine o fluxo controlado de minha influenciação hipnótica, retomará o corpo carnal, lambendo os beiços, na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse. Sila, com manifesta intenção, ajuntou sereno. Ah, sim, estamos diante de um processo de transmissão de imagens, até certo ponto análogo aos princípios dominantes da televisão, no reino da eletrônica, atualmente em voga no plano terrestre. Aqui, obviamente, década de 1950, a televisão ali não era algo comum na vida das pessoas. Sabemos que cada um de nós é um fulcro gerador de vida, com qualidades específicas de emissão e recepção. O campo mental do hipnotizador, que cria no mundo da própria imaginação as formas, pensamentos que deseja exteriorizar, é algo semelhante à câmara de imagem do transmissor comum, tanto quanto esse dispositivo é idêntico em seus valores à câmara escura da máquina fotográfica. Plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, arroja-a sobre o campo mental do hipnotizado, que então procede à guisa do mosaico em televisão ou à maneira da película sensível do serviço fotográfico. Não ignoramos que na transmissão de imagens à distância, o mosaico, recolhendo os quadros que a câmara está explorando, age como um espelho sensibilizado, convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos e arremessando-os sobre o aparelho de recepção que os recebe através de antenas especiais, reconstituindo com eles as imagens pelos chamados sinais de vídeo e recompondo, dessa forma, as cenas televisadas na face do receptor comum. No problema em estudo, você, Leonel, criou os quadros que se propôs transmitir ao pensamento de Luiz, e usando as forças positivas da vontade, coloriu-os com os seus recursos de concentração na sua própria mente, que funcionou como câmara de imagem. Aproveitando a energia mental muito mais poderosa que a força eletrônica, projetou-os como legítimo hipnotizador sobre o campo mental de Luiz, que funcionou qual mosaico, transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos, a reconstituírem as formas pensamento plasmadas por você nos centros cerebrais, por intermédio dos nervos que desempenham o papel de antenas específicas, a lhes fixarem as particularidades na esfera dos sentimentos, num perfeito jogo alucinatório em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente, como acontece na televisão, em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados, apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderíamos considerar como sendo miragens técnicas. Olá, Elcio, bom dia. Os Vingadores, tanto quanto eu mesmo, registraram o esclarecimento sumamente surpreendidos. O assistente, psicólogo, valera-se de argumentação à altura da que assinaláramos na boca de Leonel,
certamente para cientificá-lo de que ele também, Silas, conhecia os processos da obsessão em suas minudências. Leonel, admirado, abraçou-o e exclamou: companheiro, companheiro, de que escola procede você? Sua inteligência interessa-nos. Dá para ver ali, né, aquele interesse sarcástico, né, e ambicioso de Leonel para ter ali mais um indivíduo para ajudar nesse processo. O chefe da nossa expedição pronunciou alguns monossílabos e chamou-me à retirada, pretextando o serviço a fazer. Os irmãos, avezados à rebeldia, permutaram estranho olhar, como a dizerem entre si que pertencíamos a algum núcleo infernal distante e que lhes não convinha molestá-los. Insistiram, porém, conosco a que retornássemos no dia seguinte para a troca de ideias, ao que Silas anuiu com evidente satisfação. Ou seja, né, conquistou aqui, chamou a atenção dos dois e conquistou o interesse deles, né? Então, o primeiro passo ali que é abrir aquela porta de acesso, né, aos interesses deles, foi ali bem conquistada essa estratégia. Mais alguns minutos, pois é, e caíram direitinho, né? Mais alguns minutos e o assistente em minha companhia retirou Alzira e Hilário para o exterior, colocando-nos todos de regresso à mansão. Lembrando aqui que Hilário, né, muito a contragosto, não muito, né, mas a contragosto acabou ficando com Alzira em outro ambiente, perdendo, né, toda essa cena, toda essa aula de hipnose, né, de obsessão. O prestimoso servidor do bem, na viagem de volta, mantinha-se silencioso, pensando. Contudo, diante de minha perplexidade, aclarou o fraterno: não, André, ainda é cedo para apresentar Alzira aos infortunados verdugos. Aí, claro, né, lembrando que Alzira poderia representar para eles uma ameaça à estratégia, já que eles a conheciam, né? Era a cunhada que eles próprios acabaram influenciando. E ela acabou, lembrando sempre, né, que os dois desencarnaram, Leonel e o... oh Deus, qual é o nome dele? Leonel e... Clarindo. Lembrando que Leonel e Clarindo acabaram desencarnando por causa de Antônio Olímpio, que era o irmão, e depois os dois, para se vingarem, acabou provocando a desencarnação de Alzira, também afogada no mesmo lago. Vamos lá. Então era cedo para apresentar Alzira, né? Então era alguém próximo, alguém conhecido, que poderia ali atrapalhar toda a proposta de aproximação que ele tinha, né? Deixa eu ver aqui rapidamente. Só um instantinho aqui para a gente acertar isso. Só um instantinho aqui, pessoal. Um pouquinho mais aqui só para ajudar. Vamos lá, seguindo aqui. Pela conversação de Leonel, percebi que cruzamos o caminho de duas vigorosas inteligências cuja modificação inicial há de ser feita com amor para realizar-se com segurança. Voltaremos amanhã, sem a presença de nossa amiga, para um entendimento mais estável e, por isso mesmo, mais valioso. Passei desse modo a esperar ansiosamente pelo dia seguinte. Então aqui nós concluímos, né, o capítulo número 8, que é o nosso preparativos para o retorno, e depois já entramos aqui no capítulo 9. Né? O Jane colocou, né, Leonel e Clarindo eram tios, Alzira era a mãe de Luiz, no caso, né? Antônio Olímpio era o pai, né? Fica imaginando essa mudança acontecendo. Qual o momento, né? A surpresa, notando o contato com a própria alma, né? Será que sentiria arrebatada, né? Pois é, a gente tem essa mistura de sentimentos, mistura de interesses, né, entre todos eles,
Então esse grupo acabou se formando naquele passado, como eu lembrei para vocês, que o que a gente vê hoje é uma situação, né, hoje, né, nesse presente deles, é uma situação que se desdobrou pelas escolhas que fizeram. Mas a própria formação desse grupo no passado tinha também o objetivo de ajuste, que acabou sendo frustrada aqui, e não apenas sendo frustrada essa tentativa, mas como agravada também pelas escolhas que fizeram. Né? Capítulo 9, a história de Silas. Na noite imediata, acompanhando o assistente, eu e Hilário achamo-nos de novo na residência de Luís. Os irmãos de Antônio Olímpio receberam-nos de bom grado. Em larga copa da fazenda reunia-se a família a 2 agregados em repasto ligeiro. Marcava o relógio 21 horas. A fisionomia do dono da casa era quase a mesma da véspera, não obstante a diferença que a máscara física lhe impunha. Enquanto Adélia, no caso aqui Adélia era a esposa de Luís, né? Enquanto Adélia acariciava as crianças, entontecidas de sono, o marido comentava o noticiário radiofônico, destacando tópicos alarmantes que assinalara nos setores da economia. E falando para os amigos assombrados, salientou as dificuldades públicas, relacionou misérias imaginárias, criticou os políticos e os administradores e referiu-se às pragas do café e da mandioca, detendo-se particularmente sobre as epizootias. Então aqui patologias dos animais, né? Por fim, não satisfeito em enunciar as calamidades da terra, falou inconsequente quanto à suposta ira do céu, afirmando crer que o fim do mundo estava próximo, e clamando contra o egoísmo dos ricos que agravava o infortúnio dos pobres. Silenciosos todos, ouvimos-lhe a palavra quando Leonel, mais confiado, dirigiu ao assistente observando. Estão vendo? Este homem, apontou Luís, cujo verbo dominava a pequenina assembleia familiar, é o derrotismo em pessoa. Enxerga tudo em termos de cinza e lama, ajuiza com firmeza sobre os desastres sociais e conhece as zonas mais tristes da indigência coletiva. Entretanto, não sabe desfazer-se de um só centavo dos milhões que retém a favor dos que sofrem nudez e fome. E depois, com um sorriso irônico, acreditam, acaso, possa ele continuar merecendo a felicidade da permanência num corpo carnal? Frávio lembrou aqui na epidemiologia veterinária, a epizootia, do grego epi, zoon animal, é uma doença que ocorre em uma população animal não homo sapiens semelhante a uma epidemia em seres humanos. Né? Então a febre aftosa, por exemplo, que costuma atacar aí as fazendas, acaba sendo uma dessas epizootias. Né? Silas contemplou as personagens da cena doméstica, mostrando imensa piedade no semblante amigo, e considerou. Leonel, todas as suas observações apresentam lógica e verdade, à primeira vista. Superficialmente, Luís é um exemplar consumado de pessimismo e de usura. Todavia, no fundo, ele é um doente necessitado de compaixão. Há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quem seria ele amparado por influências outras? Espiritualmente abafado entre visões da fortuna terrestre, com que lhe assediamos o pensamento, o infeliz perdeu o contato com os livros nobres, com as nobres companhias. Tem a socorrê-lo apenas a religião domingueira dos crentes que se julgam exonerados de qualquer obrigação para com a fé, contanto que participem do ofício de adoração a Deus no fim de cada semana. Quem poderia prever-lhe as mudanças benéficas desde que pudesse receber outro tipo de assistência? Então aqui, como é colocado para nós, né, é aquela religião protocolar, né, provavelmente ali, pela época principalmente, numa fazenda no interior aí das cidades, né, igreja católica, missa missa aos domingos, né, então apenas ali aquela adoração superficial, sem os compromissos da vivência com a filosofia.
Então, ele, como é colocado aqui por Silas, né? E se fosse por acaso uma influência diferente dessa? Será que a personalidade dele mostraria outros caracteres além desses inferiores que ele tem apresentado? É a proposta aqui de Silas para Leonel. Clarindo e Leonel registraram-lhe as ponderações como se vissem apunhalados no âmago, tal a expressão de revolta que lhes assomou ao olhar coruscante. No entanto, ele e o pai são nossos devedores. Roubaram-nos, assassinaram-nos, exclamou Leonel, com a inflexão da criança voluntariosa e inteligente que se vê contrariada em seus caprichos. E que desejam vocês que eles façam? Acrescentou o assistente sem se perturbar. Hão de pagar. Pagar, braniu Clarindo, encerrando os punhos. Silas sorriu e obtemperou. Sim, pagar é o verbo próprio. Contudo, como pode o devedor resgatar-se quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de sorver os débitos? Que a nós mesmos cabe sanar os mares de que somos autores, não parece qualquer dúvida. Entretanto, se nos compete retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder se nos decepam agora as mãos? O próprio Cristo aconselhou: ajudai aos vossos inimigos. Aqui uma referência de rodapé. André Luiz põe nos lábios de sua personagem uma síntese do versículo 27 e 28 do capítulo 6 de Lucas, para ser mais facilmente compreendido por aqueles espíritos cheios de ódio, aos quais repugnaria o verbo amar. Eles se rebelariam diante do texto completo. Seria inabilidade falar em amar naquele momento, mas ajudar. Apagar foi bem feito. Foi bem aceito, porque eles queriam receber. Aqui uma nota da editora, né? Então é interessante aqui, ajudai os vossos inimigos, né? Sendo que na verdade a proposta, que inclusive é título de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, amai aos vossos inimigos. Né? Só que mais uma vez aqui, utilizando daquela estratégia de aproximação, de convencimento, é mais fácil então você usar as expressões que sejam ali compreendidas e aceitas por aqueles que ouvem. Então, na verdade, os espíritos, de um modo geral, eles procuram sempre trazer para nós uma mensagem, uma ideia, né, uma influência que seja compatível com a nossa aceitação. Então, lembra que nós falamos sobre estratégias de um modo geral? Essa é uma outra estratégia. Tanto é assim que a gente lembra sempre, né, se um espírito que procura influenciar. Nós, por exemplo, na condição de espíritos amigos, espíritos que vão ajudar alguma pessoa que precisa desse auxílio. E essa pessoa é adepta, por exemplo, do catolicismo, de uma igreja evangélica, de um Islã ou do próprio judaísmo, da Umbanda, por exemplo, é muito mais fácil nós falarmos na linguagem que ele compreende e nos fazermos presentes da forma como eles compreendem, para que a ideia seja aceita, do que simplesmente dizermos: olha, eu sou um espírito desencarnado que eu vim falar com você. Então é muito mais fácil você dizer: olha, eu sou emissário do Espírito Santo e eu vim trazer para você essa mensagem. Então eis aí uma das estratégias que nós vimos, né? Muito interessante a gente ver de que forma que os espíritos trabalham. Muitas vezes penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer assim dizer: ajudai aos vossos inimigos para que possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Curioso, né? A Jane colocou, né? Será que amar é o mesmo que conviver? Claro que não, então, né? Pois é, não basta apenas isso, né? Mas é um processo que a gente vai elevando gradualmente, né, Jane? Não é possível você esperar, não é possível se esperar o amor de alguém que simplesmente odeia naquele momento, sem que passe por aquele processo de transição. O amor e ódio, né? O amor e ódio, ele não sai da noite para o dia, ele passa por essa transição. Então, inicialmente
pensa no seu próprio interesse e ajuda aquele que precisa para poder fazer com que aquilo que você quer aconteça. Então, mesmo que seja por uma antipatia, ele começa a fazer ali um trabalho diferente daquilo que ele fazia, né? Então, o ideal é isso, né? A transição, essa que é a parte importante. Então, a pergunta que ele fez foi: o que você quer que eles façam? Que os dois façam, né? Nós queremos que eles devolvam aquilo que nos pertence. Então, deixa eles trabalharem para que você seja beneficiado. Porque é aquela história, né? Não adianta aquele devedor, querendo receber aquilo que o outro deve, matar aquele que é o seu credor, o seu devedor. Porque do contrário você vai tirar a vida dele e simplesmente não recebe aquilo que precisa. Aqui é uma situação bastante semelhante. E continua. Via-se que o assistente, com a simpatia conquistada na véspera e com a argumentação despretensiosa e límpida, lograra inequívoca superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores de sentimento enrijecido. Ainda assim, Leonel perguntou a Medo: que considerações são essas? Será você algum padre disfarçado? Intentará, porventura, a nossa modificação? Engana-se, meu amigo, informou o assistente. Se algo procuro em nossa comunhão fraterna, é a minha própria renovação. E talvez porque longa pausa se fez sentir em nosso grupo, Silas continuou: pela sedução do dinheiro, também caí na minha última passagem pela terra. A paixão da posse governava-me todos os ideais. A fascinação pelo ouro tomou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico numa universidade venerável, fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos de meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor, com largueza, dos bens de nossa casa. O apego às nossas propriedades e aos haveres transformou-se num réprobo do paraíso familiar, convertendo-me ainda num verdugo intratável, naturalmente odiado por todos os que viviam em subalternidade no vasto círculo de minha temporária dominação. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres, e no temor de perder a fortuna cuja posse total ambicionava, não hesitei a adotar a delinquência como sócia infernal de meu terrível caminho. Ante as palavras do assistente, enorme surpresa me tomara de improviso. Estaria Silas reportando-se a verdade crua ou utilizava naquela hora de recursos extremos, incriminando indevidamente a si próprio para regenerar os carrascos que nos ouviam? De qualquer modo, eu e Hilário havíamos prometido não lhe comprometer a tarefa, e por isso, tacitamente, nos limitávamos a escutá-lo com atenção. Sentindo de certo que Leonel e Clarindo se mostravam um tanto comovidos, dando ensejo à assimilação de pensamentos novos, Sila convidou-nos a todos à retirada do ambiente. Pretendia dizer-nos algo de sua experiência, falou ele, mas preferia conversar conosco ante o altar abençoado da noite, a fim de que a sua memória pudesse evocar tranquilamente os fatos que buscaria relatar. Lá fora, as constelações resplendiam como lares pendentes da criação e o vento perfumado corria, célere, como quem propunha transportar-nos a oração ou a palavra para a glória do céu. Incapaz de penetrar o verdadeiro sentido da inesperada atitude que o assistente vinha de assumir, notei-o efetivamente emocionado, qual se fixasse os olhos da alma em painéis distantes. Clarindo e Leonel, naturalmente dominados pela simpatia, a se lhe irradiar do semblante, observavam-nos submissos. E Sila começou em voz pausada: Bom dia, soldado. Tanto quanto posso abranger com a minha memória presente, lembro-me de que em minha última viagem pelos domínios da carne, desde a meninice, me entreguei à paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza
de que por muitas e muitas vezes fui usurário terrível entre os homens da terra. Hoje sei, por informações de instrutores abnegados, que, como de outras ocasiões, renasci na derradeira existência num lar bafejado por grande fortuna, a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la a golpes de vontade firme na lavoura incessante do amor fraterno, caindo, porém, lamentavelmente por minha infelicidade. Era eu o único filho de um homem probo que herdara dos avoengos consideráveis bens. Meu pai era um advogado correto que, por excesso de conforto, não se dedicava aos míseres da profissão, mas profundamente estudioso, vivia rodeado de livros caros, entre obrigações sociais que de alguma sorte lhe subtraíam a personalidade às cogitações da fé. Minha mãe, porém, era católica romana, de pensamento fervoroso e digno, e, embora sem descer conosco a qualquer disputa na esfera devocional, tentava incutir-nos o dever da beneficência. Recordo-me, com tardio arrependimento, dos reiterados convites que nos dirigia, bondosa, para que lhe palmilhássemos as tarefas de caridade cristã. Convites esses que meu pai e eu recusávamos, sem discrepância, encastelados em nossa irreverência enfatuada e risonha. Minha genitora cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo o azinhavre da usura e, reconhecendo que lhe seria extremamente difícil colaborar na renovação íntima de meu pai, homem já feito e desde a infância habituado à dominação financeira, concentrava em mim seus propósitos de elevação. Para isso buscou estimular-me ao gosto pelos estudos de medicina, alegando que, ao lado do sofrimento humano, poderia eu encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, tornando-me agradável a Deus, ainda mesmo que não me fosse possível entesourar os recursos da fé. Aqui é interessante nessa situação, porque mostra que, mesmo que você não se fortaleça ou se desenvolva espiritualmente, pelo menos você se desenvolver no ato das boas ações, no desenvolvimento dos valores, é algo que você, de uma forma, acaba se elevando espiritualmente, mesmo que seja inconscientemente. Então, muitos ateus que nós encontramos hoje no mundo são pessoas generosas, são pessoas de boa vontade, que fazem o bem pela vontade de fazer. Enquanto outros, que se dedicam a muitas religiões, fazem, conforme nós já estudamos lá no Livro dos Espíritos, sobre a justiça, amor e caridade, fazem ali com segundas intenções. Eu estou fazendo o bem agora para garantir ali meu espaço no céu. Outros têm essa consciência, mas fazem de boa vontade, e outros fazem de boa vontade mesmo sem terem consciência. E esses são muito valorizados pelos espíritos, exatamente porque fazem, porque querem fazer. Não esperam nada em troca, nem do mundo espiritual. Então, aqui nesse caso, se por acaso o Silas, envolvido com a medicina, desenvolvesse em si a solidariedade, a compaixão, a boa vontade de ajudar as pessoas, seria algo importante, mesmo que para ele não fosse possível naquele momento se desenvolver espiritualmente, frequentar uma igreja, ter ali um conhecimento sobre alguma doutrina espiritualista, enfim. Intimamente, continua ele, eu escarnecia das sagradas esperanças de quem me era a criatura mais cara ao espírito. Contudo, sem poder resistir-lhe ao cerco afetivo, consagrei-me à carreira médica, muito mais interessado em explorar os enfermos ricos, cujos agravos do corpo indiscutivelmente me facultariam amplas vantagens materiais. Entretanto, em vésperas da vitória estudantil esperada, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física, vitimada por um acidente de angina. Acabou infartando ali, Nossa dor foi enorme. Recebi meu diploma de medicina, qual se me fora ele detestada recordação, e não obstante os estímulos da bondade paterna, não cheguei a ingressar na prática da profissão conquistada.
Recolhi a intimidade doméstica, de que me ausentara tão somente para as estações de entretenimento e repouso, então mais que nunca chafurdado na sovinice, porquanto acompanhei o inventário de minha mãe com vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai, egoísta e displicente, mas nunca avarento quanto eu. Compreendi que a fortuna herdada me situava, para meu infortúnio moral, a cavaleiro de qualquer necessidade da vida física, por largos anos, desde que não me confiasse a dissipação. Ainda assim, quando vi meu genitor inclinado às segundas núpcias, quase aos 60 de idade, fiz quanto pude indiretamente para dissuadi-lo, afastando-o de tal intento. Ele, todavia, era um homem resoluto nas decisões e desposou Aida, uma jovem de minha idade, que mal se avizinhava dos 30 anos. Recebi a madrasta como intrusa em nosso campo doméstico e, tomando-a por aventureira comum, à caça de fortuna fácil, jurei vingar-me. Apesar das cariciosas requisições do casal, e não obstante o tratamento gentil que a pobre moça me dispensava, exibia sempre um pretexto para fugir-lhe à convivência. O novo matrimônio, no entanto, passou a exigir do esposo mais dilatados sacrifícios do mundo social, de que Aida não pretendia afastar-se, e foi assim que, ao término de alguns meses, meu genitor era obrigado a procurar o socorro médico, recolhendo-se, então, a necessário repouso. Acompanhava-lhe a decadência orgânica, tomado de vivas apreensões. Não era a saúde paterna que me feria a imaginação, mas sim a extensa reserva financeira de nossa casa. Na hipótese do súbito falecimento do homem que me trouxera à existência, de modo algum me resignaria a partilhar a herança com a mulher que, aos meus olhos, indebitamente ocupava o espaço de minha mãe. O assistente fez longa pausa, enquanto lhe fixávamos o semblante melancólico. De mim mesmo, atônito diante do que me era dado a ouvir, indagava no íntimo se tudo aquilo de fato se passara. Fora Silas realmente o homem a quem se reportava, ou compunha ele aquela história para alterar o ânimo dos perseguidores? Contudo, não me foi possível desfechar qualquer interrogação, porquanto nosso amigo, como que desejoso de castigar-se com a dolorosa confissão, prosseguiu pormenorizando. Passei a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de alijar Aida de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, sem melindrar meu pai doente. E nos projetos criminosos que me visitavam a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Entretanto, como suprimi-la sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar? Não seria aconselhável desmoralizá-la, antes de tudo, aos olhos dele, para que não padecesse qualquer saudade da mulher condenada por mim à desvalia? Tramava no silêncio e na sombra, quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Convidado a comparecer com a esposa numa festividade pública, meu pai chamou-me e insistiu para que eu acompanhasse Aida, representando-lhe a autoridade. Pela primeira vez acedi com prazer. Pretendia conhecer-lhe agora de mais perto as afeições. Funestos propósitos nasciam-me no crânio. Desse modo, durante a alegre ágape, tomei contato com Armando, primo de minha madrasta e que a cortejara em solteira. Armando era um rapaz pouco mais velho que eu, perdulário e fanfarrão, que dividia tempo entre mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus hábitos, ofereci premeditada comunhão afetiva. Tanto quanto possível, dominando moralmente o ânimo de meu pai, desde então o associei ao nosso campo doméstico, favorecendo-lhe o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia namorado anos antes. A praia, o teatro, o cinema, bem como passeios de variados matizes,
eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais intencionalmente eu atirava os dois primos nos braços um do outro. Aida não me percebeu a manobra e, embora resistisse por mais de um ano, a galanteira do companheiro acabou por ceder à constante ofensiva dele. Fingi desconhecer-lhes as relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Inventava jogos e distrações para reter o sedutor em nossa casa. Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil. E, certa noite, em que cauteloso aparentei completa ausência de nosso templo familiar, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contíguo ao meu, procurei meu pai em sua dependência de enfermo e, mascarando-me com intensa dignidade ofendida, chamei-o a brios numa exposição sintética dos fatos. Lívido e trêmulo, o doente exigiu provas e nada mais fiz que conduzi-lo cambaleante até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Bastou um empurrão mais forte e meu genitor, desolado, encontrou o flagrante que eu desejava. Armando cínico, não obstante desapontado, afastou-se lépido, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido. Minha madrasta, porém, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes, procurando os seus aposentos particulares numa explosão de amargura. Completando a obra terrível a que me devotara, mostrei-me mais carinhoso com o meu enfermo, para com o enfermo, intimamente aniquilado. 2 semanas arrastaram-se pesadas para a nossa equipe familiar. Enquanto Aida ocupava o leito, assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe nos conheciam a tragédia oculta, afagava meu pai com lamentações e sugestões indiretas para que os bens de nossa casa fossem, na maioria, guardados em meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia desfazer-se perante as autoridades legais. Prosseguia em minha faina delituosa quando minha madrasta apareceu morta. Os clínicos de nossa amizade positivaram um envenenamento fulminante e, constrangidos, notificaram a meu pai tratar-se de um suicídio, de certo motivado pela insofreável neurastenia de que a doente se via objeto. Meu genitor estava mais sombrio nos aparatosos funerais, contudo, em meus destruidores propósitos, regozijei-me. Agora sim, a fortuna total de nossa casa passaria a pertencer-me. Minha satânica alegria, porém, durou muito pouco. Desde a morte da segunda mulher, meu pai acamou-se para não mais se erguer. Debalde, médicos e padres amigos procuraram oferecer-lhe melhoras e consolações. Ao fim de 2 meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, na qual, através de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado Aida, administrando-lhe violento tóxico no calmante habitual. Isso, no entanto, assegurava-me vencido, impunha-lhe também a morte, de vez que não conseguia perdoar a si mesmo, passando a carregar consigo um fardo de remorso constante e intolerável. Pela primeira vez, minha consciência doeu fundo. O apego aos bens da carne arrastava-me a vida. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que os meus soluços de arrependimento fossem prantos de amor. Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, tornei a nossa casa solarenga, sentindo-me o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. Achava-me sozinho e infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertences de nossa habitação falavam-me de crime e remorso. Muitas vezes a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes, a escarnecerem de minha dor e, em meio da malta de insensíveis demônios, a investirem contra mim
tinha a ideia de escutar a voz inconfundível de meu pai, clamando para minha alma: meu filho, recua enquanto é tempo. Fiz-me arredio, desconfiado. Em pavorosa crise moral, demandei à Europa em longa viagem de recreio, mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguiu aliviar-me as chagas interiores. Em toda parte, a refeição mais nobre amargava-me na boca e os mais belos espetáculos artísticos deixavam-me apenas ansiedade e desolação. Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade de nossa antiga residência. Amparado pela afeição de velho amigo de meu genitor, aceitei-lhe o acolhimento por alguns dias, até que minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência. Embalado pelo carinho familiar daquele amigo, deixei de que longos meses passassem, tentando imerecida fuga mental, até que, numa noite inovidável para mim, na qual minha gastralgia se transformara num azorrague de dor, tomei um frasco de arsênico da adega de meu anfitrião, acreditando usar bicarbonato de sódio que ali deixara na véspera, e o veneno expulsou-me do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis. Qual acontecera à minha madrasta, que desencarnara em padecimentos atrozes, eu também passei pela morte em condições análogas. E os amigos que me asilavam no templo doméstico, desconhecendo o equívoco de que eu fora vítima, admitiram, sem qualquer sombra de dúvida, que eu buscara no suicídio a extinção das penas morais que me castigavam a alma de moço rico e entediado da vida, segundo a versão a que deram curso. Silas relanceou o olhar tristonho sobre nós, como quem procurava o efeito de suas palavras, e prosseguiu: isso, porém, não bastou para ressarcir minhas tremendas culpas. Dementado depois do sepulcro, atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio, entre os quadros vivos a se me exteriorizarem da mente algemada as criações de si própria, até que fui socorrido por amigos de meu pai, que se achava igualmente a caminho da sua recuperação, e, unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias para a reparação do futuro. Só um instantinho aqui então, pessoal, deixa eu só ver aqui o que falta. Tem bastante coisa pela frente. Vamos só concluir aqui então esse trecho. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Só para a gente finalizar então. Transcorridos alguns instantes de pesado silêncio, concluiu: como vem, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, porquanto é indispensável me consagre a nova experiência entre os homens. Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos que eu e Hilário, habituados a encontrar em Silas um admirável companheiro aparentemente sem aflição e sem problemas. Bom, aqui então a gente faz uma pausa para continuar no nosso próximo encontro. Amanhã dá para a gente continuar. Então, para poder recuperar na sexta-feira. Então nós paramos nesse trecho onde então Silas descreveu toda a sua trajetória, toda a sua história, toda a trama, né, em que ele foi envolvido, e agora a gente volta, toda essa história, né, na continuidade aqui do nosso estudo, volta agora para a aplicação junto a esses dois obsessores que viviam experiências semelhantes. Então a gente para por aqui, né, nosso horário já se estourou. Então página 117 é o nosso ponto de parada para a continuação no nosso próximo encontro. O detalhe que a gente vai encontrar então, primeiro, né, da análise que a gente pode fazer, é que a própria estratégia dos espíritos, né, no auxílio, nesse caso, foi colocar um espírito que tenha vivido as mesmas situações. Porque do contrário seria alguém ali que falasse, né, que falaria nesse caso sobre temas relacionados à ambição, à ganância, a crimes diversos e tudo mais, mas falaria muito mais na teoria.
nesse caso Leonel, né, no caso Silas, tendo vivido essa experiência na prática, ele falava então com toda, né, vamos dizer assim, falava de todo o coração, tanto das suas dores como da possibilidade que ele teve, né, de se recuperar e auxiliar. Então essa é uma parte importante desse trabalho, dizendo, por exemplo, que não é à toa que esse trabalhador específico foi então direcionado para